Bem, vamos lá, mais um tema do curso de Cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce, em Linhares, no Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre insuficiência aórtica, né? Uma doença, uma valvopatia que também é causada por doença reumática. Cerca de 80% dos casos no país se devem à etiologia reumática. Nos países desenvolvidos, a insuficiência aórtica está relacionada à idade, sendo a degenerativa a principal causa. Bem, sobre a etiologia, ainda falando nisso, né, as causas incluem a doença primária das válvulas semilunares, né, comprometimento da parede da aorta, o comprometimento de ambas, né, da válvula e da parede da aorta, culminando na falha de coaptação dos folhetos. Febre reumática e válvula aórtica bicúspide, que também entram nesse cenário, né? As doenças secundárias, como endocardite infecciosa, o trauma, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, a doença de Takayasu, a doença de Whipple, a artropatia de Charcot e as anomalias congênitas entram como uma doença secundária, né? E também existem as doenças da raiz da aorta, relacionado à dilatação aórtica, em geral está relacionado à idade, né, degenerativa, a necrose cística da camada média, como na síndrome de Marfan, e a válvula aórtica bicúspide, que também causa dilatação na aorta ascendente. Podemos ter dissecção aórtica, a hipertensão arterial sistêmica causando isso também, a osteogênese imperfecta, a ortite sifilítica, a espondilite anquilosante, a doença de BC, a artrite psoriática, a artrite relacionada à retocolite ulcerativa, a policondrite recidivante, a síndrome de Reiter, exposição a algumas drogas, inibidoras de apetite também pode causar, e a artrite de células gigantes. Então, nós temos um sem número de causas para a insuficiência aórtica. O importante a delimitar seria um problema primário das válvulas, seria um problema secundário, né? Seria um problema da raiz da aorta propriamente dita. Então, a fisiopatologia, ela inicia com insuficiência aórtica, né? Que é uma valvopatia de sobrecarga de volume e de pressão, né? Tem uma característica de um fluxo retrógrado de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo durante a diástole. Essa é a grande questão da insuficiência aórtica. Na insuficiência aórtica crônica, a gente tem uma gradual sobrecarga diastólica que gera uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, uma dilatação progressiva do ventrículo esquerdo e um aumento da sua complacência e do débito sistólico. Neste período, que em geral é longo, o paciente permanece sem sintomas, na fase que chamamos de compensada, né? Após muitos anos de dilatação, ocorre falha dos mecanismos compensatórios, culminando com a diminuição do débito sistólico efetivo, aumentando então a pressão final de enchimento diastólico e aumento da pressão venosa pulmonar com congestão pulmonar. Ainda, aliado a isso, né, a este processo, a sobrecarga imposta ao ventrículo esquerdo ocasiona uma isquemia miocárdica devido à redução da reserva coronária e à alteração no índice de oxigenação, com desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Ou seja, nós temos uma diminuição do fluxo coronário na diástole e um aumento do consumo de HBE. Temos aquele efeito, né, o Venturi, né, o efeito que, como diria o Dr. Rogério Moura, chupa de canudinho das coronárias, né, com aquele vácuo, o recuo do sangue aórtico para dentro do VE, ele faz uma sucção de dentro das coronárias e pode gerar uma dor, né? Então, mas de maneira geral, o consumo de oxigênio pelo miocárdio ele é devido à diminuição do fluxo coronariano na diástole e aumento do consumo pela hipertrofia ventricular esquerda. No final,
Todo este processo contribui para a deterioração da função ventricular, né? Então, gera um ciclo, e gerando um ciclo, nós progredimos o problema da doença. Já na insuficiência aórtica aguda, não há tempo suficiente para o desenvolvimento da HVE, né, concêntrica, e os mecanismos adaptativos, levando à insuficiência cardíaca aguda e a choque cardiogênico. E aí, da mesma maneira, sugiro que vejam o podcast de choque cardiogênico e de insuficiência cardíaca descompensada, né, para a elucidação desses fatos. A diferença, como nós citamos para a insuficiência mitral aguda, é que aqui não cabe balão intra-aórtico, né? Mas poderemos, e como é um problema mecânico, muito provavelmente esse paciente terá que ser operado de maneira emergencial. Qual que é a história natural da doença, né? Na insuficiência aórtica crônica, os sintomas, em geral, se iniciam na quarta e na quinta década de vida. Pacientes com insuficiência aórtica discreta moderada têm uma sobrevida em 10 anos de 85% a 95%. O problema é quando essa insuficiência aórtica grave começa a dar sintomas, né? Então, nós temos aí um paciente com IAO grave, assintomático e com fração de ejeção normal, uma sobrevida de 10 anos superior a 50%. Já a IAO grave, com disfunção ventricular, apresenta uma taxa de sobrevida de 25% por ano para a progressão dos sintomas. E na AO grave sintomática, a mortalidade é superior a 10% ao ano. Então, essa é uma doença que ela tenta ir segurando, compensando, né? Bem, qual que é o quadro clínico do paciente com insuficiência aórtica, né? Bem, dispneia os esforços por desadaptação e disfunção ventricular, angina ocasionada pela redução do fluxo coronariano, aumento do consumo de oxigênio gerado pela HVE. Basicamente, é dispneia e angina. Sintomas de baixo débito podem acontecer, assim como na estenose aórtica, com pré-síncope, síncope, por déficit da contratilidade ou arritmias cardíacas. Palpitações desencadeadas pelo esforço ou emoção são frequentes pelo grande volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. Novamente, a insuficiência aórtica aguda, ela vai ser uma insuficiência cardíaca rapidamente progressiva, com sinais de congestão e sinais de má perfusão. O exame físico da insuficiência aórtica é rico em sinais propedêuticos, né? Nós podemos ter os pulsos arteriais amplos devido ao grande volume sistólico ejetado na aorta, podemos ter o pulso em martelo d'água ou o pulso de Corrigan, dança das carótidas, que são aquelas pulsações na carótida, bem amplas e visíveis, o sinal de Lucet, que são leves oscilações da cabeça, o sinal de Miller, que é impulsações, os impulsos, né, da úvula, o sinal de Miller-Vinne, que é a pulsação na base da língua, o sinal de Kink, que é o do pulso capilar anguial, o sinal de Becker, que é a expansão da íris no olho, né? Nós podemos ter o pistol shot, que é a sensação de choque à ausculta de algumas artérias, sinal de Rosenbach, que é o impulso do fígado, o sinal de Gerhardt, que é o impulso do baço, sinal de Traub, que são o sopro nas artérias femorais, sinal de Durozias, que é a intensificação do sopro femoral com a compressão da artéria, sinal de Mayne, que é a queda de 15 milímetros de mercúrio da pressão diastólica com a elevação do braço, sinal de Hill, que é a diferença de pressão sistólica poplítea e braquial superior a 60 milímetros de mercúrio, e uma pressão arterial divergente. Isso é muito comum. É o famoso a pressão estão desencontrando, né? O PA sistólica maior e uma PA diastólica menor, chegando até, em alguns casos, a zero, né? No caso de insuficiência cardíaca aguda, insuficiência aórtica aguda, né? Ou seja, uma pressão de pulso bem ampla, né? O ictus cordi é hiperdinâmico e impulsivo, deslocando
para baixo e para a esquerda, denotando então um caráter de hipertrofia, né? E a ausculta clássica do paciente com insuficiência aórtica, ele tem uma B1, que significa o fechamento da válvula mitral normal ou até mesmo hipofonética, uma B2 não audível ou difícil análise, com um componente aórtico hipofonético e pulmonar ocultado pelo sopro diastólico. Podemos ter B3 na presença de doença grave. O sopro é um sopro diastólico que se inicia na protodiástole de alta frequência e de caráter aspirativo decrescente. Nos casos de insuficiência aórtica por dilatação da aorta, ela é mais audível no foco aórtico clássico, e se for por lesão valvar, é mais intenso no foco aórtico acessório. Bem, de maneira bem didática para a gente aprender, né? Quanto mais próximo do externo, né, mais valvar. É assim que eu gravei, vamos dizer assim. Quanto mais longe do externo, mais sugere dilatação da aorta. Bem, existem algumas manobras que evidenciam o sopro. A posição bem sentada, com flexão máxima do tronco, ou decúbito ventral e posição de cócoras. Elas aumentam, né, evidenciam o sopro. O sopro de Austin-Flint, que é um sopro mesodiastólico de baixa frequência no foco mitral, também está presente na doença grave, gerado por vibrações provocadas no aparelho mitral pelo grande volume regurgitado. Ele lembra uma estenose mitral relativa, né? Ou seja, aquele jato que desce da aorta para dentro do ventrículo esquerdo causa ali uma estenose mitral relativa, né? Ou seja, não existe estenose mitral. O que está acontecendo é a regurgitação da insuficiência aórtica gerando um sopro de Austin-Flint. De maneira a diferenciar-se da estenose mitral orgânica, né, não relativa, é só a gente observar a presença de B1 normal e a ausência de estalido de abertura. A estenose mitral geralmente ela tem B1 e estalido de abertura, ao ponto de que o sopro de Austin-Flint não nos contempla tais dados. Pode haver um sopro protossistólico por estenose funcional da aorta secundária ao hiperfluxo causado pelo aumento do volume sistólico diante de acentuada regurgitação. A duração do sopro correlaciona-se com a gravidade da lesão. Então, o sopro é um sopro diastólico, aspirativo, mais visível no foco aórtico, né? Acessório e aórtico, foco aórtico propriamente dito. Sobre exames complementares, podemos utilizar o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o eco, né? A ventriculografia com rádio isotópica, né? A tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética e o cateterismo cardíaco, certo? Bem, o eletrocardiograma, ele nos mostra uma sobrecarga ventricular esquerda, com desvio do eixo para a esquerda, com padrão de strain, né? Temos sinais de sobrecarga atrial esquerda nas lesões graves, mas em geral, sobrecarga ventricular esquerda. Sobre exames complementares, podemos utilizar o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o eco, né? A ventriculografia com rádio isotópica, né? A tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética e o cateterismo cardíaco, certo? Bem, o eletrocardiograma, ele nos mostra uma sobrecarga ventricular esquerda, com desvio do eixo para a esquerda, com padrão de strain, né? Temos sinais de sobrecarga atrial esquerda nas lesões graves, mas em geral, sobrecarga ventricular esquerda. Sobrecarga ventricular esquerda no eletrocardiograma, nós utilizamos critérios de Sokolov, S de V1 mais R de V5 ou V6 maior ou igual a 35 milímetros, ou R de AVL maior do que 11 milímetros. Sobrecarga atrial esquerda ao eletrocardiograma tem uma duração da onda P de maior ou igual a 120 milissegundos, o desvio do eixo da onda P
ela é para a esquerda. A onda P ela é entalhada e bífida em D2, o que chamamos de onda P mitralha. Devemos usar o índice de Morris, né, que é o componente da final negativo de P em V1, com duração superior a 40 milissegundos e amplitude maior que 1 milímetro, é o que a gente chama de bifásico. Né? O índice de Macruz, que é maior do que 1,6, né, quando você pega a duração total da onda P, dividida pela duração do segmento PR. Você mede o final da onda P ao início do QRS. O raio-x de tórax na insuficiência aórtica vai demonstrar a cardiomegalia às custas do ventrículo esquerdo. Podemos visualizar também dilatação da aorta no caso de aortopatias. Né? Bem, já o aumento do ventrículo esquerdo no raio-x, a projeção frontal, nós observamos o aumento do ventrículo leva à rotação anti-horária, com verticalização do contorno esquerdo, fazendo com que a ponta mergulhe no diafragma e direcione para o seio costofrênico esquerdo. E no perfil, nota-se um abalamento posterior abaixo do nível do anel mitral. Bem, ao raio-x, o método mais utilizado para ver o tamanho da sombra cardíaca, em decorrência da sua facilidade prática, é o índice cardiotorácico, ICT, calculado na incidência frontal. Considera-se normais valores entre 40% e 50% e chamam-se de cardiomegalia ICT superiores, índice cardiotorácico superiores a 50%. Como é feito isso? Pegamos o maior diâmetro cardíaco horizontal e dividimos, né, sobre o diâmetro cardíaco, sobre o diâmetro torácico horizontal. Multiplicamos por 100. Um outro sinal no raio-x de tórax é o aumento do átrio esquerdo, com sinais clássicos, né? O aparecimento do quarto arco à esquerda, a elevação do broncofonte esquerdo, o famoso sinal da bailarina, e o alargamento do ângulo da carina. Também temos o sinal do duplo contorno da silhueta cardíaca à direita e o abaulamento focal posterior na incidência de perfil. Dando seguimento aos exames na insuficiência aórtica, o ecocardiograma é fundamental por sugerir a etiologia, por esclarecer o mecanismo da regurgitação, por avaliar o grau da insuficiência, os diâmetros ventriculares e a função ventricular e a raiz da aorta. Ele faz a avaliação do tamanho e a função do ventrículo esquerdo e é importante para fornecer informações utilizadas para determinar o momento oportuno para intervenção cirúrgica. Podemos utilizar a ventriculografia radioisotópica, né, para avaliar a função e o volume ventricular, né, inicial ou seriada, em pacientes com exames ecocardiográficos insatisfatórios. Às vezes, a medida é difícil, e aí a cintilografia pode nos ajudar através dessa ventriculografia radioisotópica. Bem, a tomografia computadorizada, né, ela pode quantificar a magnitude da dilatação da raiz da aorta, ela pode substituir também a cineangiocoronariografia como pré-operatório em pacientes de baixa a moderada probabilidade pré-teste de DAC, tem uma sensibilidade de 90% no diagnóstico de dissecção aórtica. Ela é indicada na suspeita e para avaliação de dissecção aórtica ou o aneurisma da aorta. Né? É muito bem, discrimina muito bem esses aspectos para a gente. Um outro exame que podemos lançar mão é a ressonância nuclear magnética. Ela avalia a fração de ejeção e os volumes ventriculares limítrofes ou duvidosos pelo ecocardiograma. Né? Avalia a raiz da aorta e a aorta ascendente. Então, são exames que ajudam a gente a complementar o estudo da aorta e da raiz da aorta. Né? A grande função. E se você tem dúvida pelo ecocardiograma sobre a função ventricular, você pode abrir mão da ventriculografia radioisotópica e da ressonância nuclear magnética. Bem, o cateterismo cardíaco, né, geralmente não é necessário em pacientes com insuficiência aórtica, a menos que persistam dúvidas sobre o grau da lesão
e a disfunção do VE após os exames não invasivos, ou seja, você usou a ventriculografia radioisotópica, você usou a ressonância nuclear magnética, mesmo assim tem dúvida, o CAT pode ser que te ajude em alguma situação. Bem, o grande papel do cateterismo, na verdade, é de fazer o pré-op, né? Aquelas mesmas situações, pacientes acima de 40 anos, no qual você quer estudar as coronárias para descartar uma lesão coronariana obstrutiva, seria uma das opções. Né? E, novamente, toda vez que eu faço o podcast eu falo isso, imagina o cenário de você abrir o peito para trocar uma válvula e depois descobrir que tinha uma lesão de tronco, uma lesão de DA proximal com múltiplas lesões, necessitando de uma revascularização miocárdica cirúrgica, né, com ponte sapena, com mamária. Seria um absurdo, né? Bem, mas como você também terá que estudar a raiz da aorta, você pode fazer uma angiotomografia, é uma opção também, né? Mas nos pacientes com um pré-operatório de baixa a moderada probabilidade de DAC, né? Então, uma gama de exames para a gente começar a avaliar o grau diagnóstico e as condutas frente à insuficiência aórtica. Bem, seguindo as valvopatias, como é o caso de todas, né? American Heart e American College fazem os estágios de A, B, C e D. E na insuficiência aórtica não seria diferente. Bem, na insuficiência aórtica, o estágio A são pacientes que têm risco. Né? Aquele paciente que tem uma válvula aórtica bicúspide, uma esclerose, uma febre reumática, uma dilatação aórtica. O estágio A contempla os pacientes que têm risco de evoluir para uma insuficiência aórtica importante. O estágio B seria a insuficiência aórtica em progressão discreta, quando a vena contracta está menor do que 0,30 centímetros, ou o volume regurgitante menor do que 30%. Moderada, quando, ainda B, quando a vena contracta está entre 0,3 e 0,6 centímetros, né? E volume regurgitante entre 30% e 49%, seriam o estágio B. E já o estágio C seria a IAO, né? A insuficiência aórtica grave assintomática, podendo ser dividido em C1 e C2. Bem, a C1 seria a vena contracta ela já acima de 0,6 centímetros, com volume regurgitante superior a 50% e uma fração de ejeção que se mantém, assim como o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, que também não dilatou. O C1, classicamente, é uma insuficiência aórtica grave assintomática, que tenha, então, a fração de ejeção preservada, e preservada maior do que 50%, e um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, final do ventrículo esquerdo, menor do que 50 milímetros. Né? E a C2 é quando nós temos alteração ou na fração de ejeção, ou seja, ela reduz, ou o diâmetro sistólico final do VE é superior a 50 milímetros. Né? A D, na insuficiência aórtica grave, é quando nós somos surpreendidos por sintomas. Então, dada a relevância, né, o ponto crucial que são os estágios, nós vamos repetir a questão do C. Então, a diferença entre C e D é que tem ou não tem sintomas. E a diferença entre o C1 e o C2 é, os dois têm critérios ecocardiográficos de sinais de IAO grave, porém, o que determina C1 é que ele não dilatou, ou seja, ele é menor do que 50 milímetros no diâmetro histórico final do ventrículo esquerdo, e a fração de ejeção é preservada. Já o C2, nós temos disfunção ventricular, ou seja, uma fração de ejeção menor do que 50%, e um diâmetro sistólico final do VE superior a 50 milímetros. Essa é a diferença dos estágios. Então vamos lá para o tratamento da insuficiência aórtica. Né? O tratamento clínico, o tratamento de insuficiência aórtica em geral é cirúrgico, né? Mas também devemos salientar alguns detalhes do tratamento clínico. Bem, a profilaxia secundária para febre reumática, se indicada, né, deve ser realizada, ok? A profilaxia para endocardite infecciosa não é mais indicada para IAO.
classe 3, nível de evidência C, mas a mesma coisa, devemos individualizar caso a caso, ok? A orientação sobre a necessidade de ser avaliado semestralmente pelo dentista, manter a saúde bucal adequada, igual todas as outras patologias, valvopatias, ela se mantém. O dentista ele é um amigo do cardiologista no acompanhamento dos valvulopatas. Bem, pacientes com insuficiência aórtica moderada grave, assintomático e com fração de ejeção normal, devem ser mantidos em tratamento clínico sem uso de remédios. Aquilo que a gente sempre salienta, né? Eu não devo tratar um paciente com valvopatia, pois eu posso postergar a indicação cirúrgica dele. Então, a partir do momento que você definiu como cirúrgico, você até pode medicar, né? Mas enquanto não medique-o. A não ser que tenha outra coisa por trás, por exemplo, hipertensão e etc. Né? Aí não tem jeito. Você não vai deixar um paciente com valvopatia hipertenso, por exemplo. Bem, o tratamento farmacológico deve ser iniciado nos pacientes com insuficiência aórtica moderada grave, sintomática, com queda da fração de ejeção ou dilatação do VE enquanto aguardam tratamento cirúrgico, ou quando existem contraindicação ao tratamento cirúrgico. E aí o American Heart classifica isso como classe 2A com nível de evidência C. Então, novamente frisando, quem que você vai tratar farmacologicamente o paciente com insuficiência aórtica? Você definiu que ele é cirúrgico, está aguardando a cirurgia, você trata com remédio, ou o paciente que você proibiu a cirurgia? Tudo bem, aí você vai tratar farmacologicamente, vai tratar com IECA e etc. Pacientes com hipertensão, uma pressão arterial sistólica maior que 140, devem ser medicados com IECA ou BRA, ou mesmo bloqueadores de canal de cálcio, um nível de evidência classe 1, nível de evidência B. Lembrar que os beta-bloqueadores devem ser evitados nos pacientes com insuficiência aórtica importante. Então o recado é esse. Se ele tem hipertensão, tudo bem, você vai tratar, dá sempre preferência IECA, BRA e antagonista de canal de cálcio. Se ele não tem hipertensão e tem IAO, você vai aguardar até que ele vire cirúrgico ou não, ou acompanhar, e você está habilitado a tratar medicamentosamente, pensando em remodelamento e etc., se ele tiver contraindicação cirúrgica ou se ele já estiver definido a cirurgia. Bem, e o tratamento cirúrgico, como fica? Bem, o procedimento cirúrgico, ele geralmente consiste em trocar a válvula. E a cirurgia está indicada em paciente com insuficiência aórtica grave, sintomático, né? Independente do tamanho do ventrículo ou da fração de ejeção. Isso é classe 1. A gente percebe que em todas as válvulas é assim que acontece. Independente de tudo, se ele tem sintoma, ele tem indicação de cirurgia. Ok? Bem, nos pacientes assintomáticos, né, com insuficiência aórtica grave, deve-se avaliar a fração de ejeção e o diâmetro sistólico e diastólico final do ventrículo esquerdo. Né? Então, você vai trocar a válvula, está indicada a troca da válvula, se ele tiver assintomático com a fração de ejeção menor do que 50%, ou se ele tiver alguma outra indicação cirúrgica, né? Seja ela outra valvulopatia, ou uma doença arterial coronariana, ou uma doença de aorta ascendente. Caso contrário, fração de ejeção baixa, assintomático, igual a trocar a válvula aórtica. A mesma coisa, assintomático com diâmetro sistólico maior do que 55 milímetros, ou seja, ele está dilatando, né? Esse paciente é um C2, também tem indicação de cirurgia com classe 2A, nível de evidência B. Bem, a mortalidade operatória em pacientes com insuficiência aórtica pura, que se submete à substituição da válvula aórtica isolada, varia de 0,75% a 2,1% nos centros experientes. Porém, se a fração de injeção é reduzida, a taxa de mortalidade dobra, aumenta para 4,2% a 7,7%. Após a troca valvar, a sobrevida global é de 90% em 5 anos e de 86% em 10 anos. Então, observe o seguinte: a troca valvar aórtica ela é imprescindível, tá?
tem que ser feita. E você vai fazer em quem? Naquele que tiver estágio D, ou seja, ele tem sintoma, independente de qualquer outra coisa, ele tem sintoma, ele vai ganhar a troca da válvula aórtica. Nos assintomáticos, nós vamos observar quem perde a fração de ejeção, né, menor que 50%, ou quem dilata, maior do que 55 milímetros. Existe uma regra, né, do 7555. O que seria isso? Rogério Moro fala em telefone, né, da insuficiência aórtica. 75 milímetros do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo ou 55 do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Essas seriam sinais de que está dilatando o ventrículo esquerdo, chegou a hora de trocar, pois estamos perdendo o mecanismo compensatório. Né? Bem, e quando temos uma insuficiência aórtica associada a uma doença da aorta, né? Indica-se cirurgia quando há uma dilatação de 50 superior a 50 milímetros, né? Ou 55 milímetros, associada a qualquer grau de regurgitação em paciente com suspeita de síndrome de Marfan ou válvula aórtica bicúspide, né? 50 milímetros, indicado pelo ESC, 55 milímetros, indicado pela American Heart. Se o portador de síndrome de Marfan tiver fatores de risco para dissecção, como a história familiar de dissecção aórtica, e um crescimento maior do que 2 milímetros ano, risco de gravidez ou IAUA severa, a indicação da cirurgia deve ser mais precoce, superior a 40 ou igual a 45 milímetros, classe 2 de evidência C. Então, independente do grau de regurgitação, se for válvula aórtica bicúspide, que chama de VAB ou Marfan, nós, uma dilatação da aórtica maior ou igual a 50 milímetros ou 55 milímetros, indicaríamos a cirurgia. Se tiver fator de risco para dissecção, 45 milímetros. Tá? Este foi mais um podcast sobre insuficiência aórtica do curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce. Espero ter acrescentado. Nós vamos atualizando de acordo com as atualizações. A medicina muda muito, né? Então seguimos essa empreitada. Um grande abraço.